Bom dia, alunos, professora Daniela, de Ciências do Colégio SEMO. Vamos falar sobre circuitos elétricos, mas antes de falarmos de circuitos elétricos, vamos entender o que é gerador. O gerador, ele é um dispositivo que ele vai transformar uma energia em energia elétrica. Isso é o gerador elétrico. Como que a gente vê isso? A pilha, ele vai ser um gerador elétrico, ele vai transformar a energia química em energia elétrica, certo? E a gente tem várias formas de acontecer isso. Usina nuclear, usina hidrelétrica, que vai transformar várias energias em energia elétrica. E o que é energia? Energia é a capacidade que o corpo tem de fazer o quê? De gerar trabalho. E o que é o trabalho? O trabalho é justamente essa transferência, essa mudança de energia. Mas antes de falarmos mais detalhadamente do gerador, vamos relembrar alguns assuntos anteriores de aulas anteriores. Então, vamos relembrar o que é carga elétrica, certo? Delta Q, ou vocês também podem ver como Q, igual a N vezes E. O delta Q é carga elétrica, a quantidade de um corpo. N é o número de elétrons que um corpo ganha ou perde. E o E a gente chama de carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E essa carga elementar vai depender se ganha ou perde elétrons para ser positivo ou negativo. Então, outra fórmula que a gente vai precisar relembrar é a fórmula da corrente elétrica, tá certo? O que vai ser a fórmula da corrente elétrica? I igual a Q sobre delta T. I, a intensidade da corrente elétrica, Q, quantidade de carga, e delta T vai ser o quê? Vai ser o tempo, a variação de tempo. E agora a gente tem a potência elétrica, que vai ser P igual a E sobre delta T. O P, ele é a potência elétrica, o E é a energia, e o delta T é a quantidade de tempo. Só que a gente pode desmembrar isso com as leis de Ohm e mais outras coisas. Aí a gente vai ter três formas de potência elétrica. P igual a U vezes I, P igual a R vezes I ao quadrado, P igual a U ao quadrado vezes R. Lembrando que U é tensão, I é corrente elétrica e R é resistência. Então, a gente tem um resistor equivalente. A gente vai ter duas maneiras. Associação em paralelo, certo? A gente já falou sobre isso. É o circuito em paralelo. Vai ter o quê? 1 sobre REC, que é equivalente, e 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mais 1 sobre Rn, certo? São os números de resistores que a gente pode ter. E associação em série, resistor em série. No circuito resistor em série, o resistor equivalente a REC é dado pela soma dos resistores. Então, a gente vai ter REC igual a R1 mais R2 mais Rn, com as quantidades de resistores somados. Aqui a gente tem a representação de um circuito, de um resistor em série. Aqui a gente tem a representação de um circuito elétrico em paralelo, certo? Então, agora a gente vai falar sobre o gerador. O gerador, ele é um dispositivo que cede energia a partículas portadoras de elétrico, a fim de fazer com que elas circulem. Então, o gerador, ele é um dispositivo que transforma uma certa energia em energia elétrica. Então, ele vai fazer o quê? Eu vou pegar um gerador, ele tem uma energia não elétrica e vai converter em energia elétrica. Só que dessa parte tem energias que são perdidas, dissipadas. E a gente tem como exemplo de gerador a pilha, a bateria. Elas vão converter energia química em energia elétrica.
O celular também, ele converte a energia de calor em energia elétrica, certo? A gente tem um exemplo também da usina eólica, a usina hidrelétrica, certo? Tudo isso vai transformar essa energia em energia elétrica. Nesse caso, a gente está mostrando a pilha que vai fazer o papel do gerador elétrico, que vai acender a lâmpada. O que vai acontecer? Essa pilha, ela é uma energia química, ela tem dois polos, positivo e negativo, e vai se transformar em energia elétrica. Então, aqui a gente tem um gerador, né? Aí a gente tem o gerador, que eles são atravessados do menor para o maior potencial, tá certo? Então vai ser do positivo para o negativo. E o receptor, você tá vendo aqui que ele vai ter uma reversão, a corrente vai passar de uma maneira invertida, ou seja, de uma outra maneira. Aqui nesse caso, a gente está mostrando a resistência, né? Uma representação da resistência, uma representação do gerador, uma representação de uma chave ou interruptor, de um fusível, amperímetro e de um voltímetro. O gerador é chamado de gerador ideal e a DDP entre os polos do gerador representada pela letra E, onde é denominada como força eletromotriz. Quando o gerador é ideal, essa força eletromotriz é igual a U. Então, a gente tem aqui que U é igual a E, é um gerador o quê? Ideal, certo? E o R, a resistência vai ser igual a zero. E a equação do gerador, a gente vai ter que a equação geral do gerador vai ser U igual a E, força eletromotriz, certo? Menos RI, tá? A força eletromotriz, que ela vai ser representada por E igual a FEM, tá certo? Então, galera, a curva característica de um gerador. A gente vai lembrar da equação geral que já foi apresentada na aula. A gente consegue fazer um gráfico com a diferença potencial elétrica. O U é em função da corrente elétrica. E o gráfico vai ser exatamente o que está formando aqui no slide. Dentro desse gráfico, a gente consegue obter algumas informações. Por exemplo, quando a corrente elétrica é nula, o circuito está aberto. U igual a E. Quando a diferença de potencial elétrica é nula, U igual a zero, a corrente elétrica é chamada de corrente de curto-circuito. ICC. O gerador está em curto-circuito quando os terminais destes estão ligados por um fio condutor de resistência desprezível. Então, a resistência vai ser o quê? Igual a zero, porque o valor é desprezível. E aí, a gente vai ter o ICC igual a E sobre R. Cara, a lei de Pauling, ele vai ser dado como? Ele vai ser dado com a força eletromotriz, certo? E a DDP. E a gente também vai ter a equação geral do gerador. O que vai acontecer? O circuito gerador-receptor é composto apenas por um gerador de uma força eletromotriz e a resistência interna e o seu resistor de resistência R, ligado por fios de resistência desprezível. E o que a gente vai acontecer? O que a gente vai fazer? A gente vai misturar essas fórmulas, né, da lei de Ohm, mais a fórmula entre os resistores e da resistência e a equação geral. E no final a gente vai ter o que a gente chama de lei de Pauling, que é I igual a E sobre Rzão mais Rzinho, certo? Então essa que vai ser a lei de Pauling.